A banca escolhida para a questão de hoje é a banca Comperv. Mas escolhida como? Vejam aí. O Breno Barros me pediu que fizesse uma questão dessa banca. E assim que você quiser de uma banca qualquer, você, no comentário dessa questão, faça o seu pedido. É uma questão de pontuação. A banca, então, considerou um fragmento, para responder a questão, considere o EC transcrito abaixo. E fizeram a seguinte pergunta: de acordo com a tradição gramatical. E afirmaram 4 coisas sobre cada vírgula. Eu só acho que seria mais interessante que a letra C viesse primeiro, logo depois a letra C viesse a letra A, depois a letra B e depois a letra D. Que aí a gente teria uma ordem sequencial. A primeira vírgula, a segunda vírgula, a quarta e a quinta. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos olhar essa questão da seguinte maneira. Você não tem o texto. Vamos começar pela letra C. A primeira vírgula empregada no excerto é de uso facultativo. A preocupação com reconhecimento facial tem crescido nos últimos anos, vírgula, visto que a tecnologia tem sido usada para fins de segurança pública. Será que eu posso tirar essa vírgula? Ela é facultativa? Vou dar uma pausa para você pensar se sim ou não. Essa pausa não deu tempo de você ler e pensar. Quando eu falo uma pausa, é para você pausar o seu vídeo, ok? Vamos lá de novo? Pause e pense se é verdade que é facultativa ou não. A letra A fala sobre a segunda e a terceira vírgulas e diz que essas duas são empregadas por razões diferentes. Olha a segunda vírgula na linha 3. No Brasil, vírgula, a novidade já chegou. E a outra vírgula é, durante o carnaval deste ano, vírgula, um homem foi preso. Será que essa vírgula que separa no Brasil e essa vírgula que separa durante o carnaval deste ano são por razões diferentes? Pause a sua tela, pense, analise, só depois você dê um play. A letra B de bola diz que a quarta vírgula, ela separa orações de mesmo sujeito. A quarta vírgula é a que está na linha 4. Então está assim. Um homem foi preso depois de ser reconhecido por uma câmera, vírgula. E a via 4 do metrô paulista foi impedida de usar o reconhecimento facial. Esse E separa orações de mesmo sujeito? Observe, pausando a sua tela. E, finalmente, a letra D diz que a quarta e a quinta vírgulas são empregadas pela mesma razão. A quarta vírgula é essa antes de a via 4. E a quinta vírgula é aquela na penúltima linha, depois de dar proteção de dados. O homem foi preso depois do reconhecimento de uma câmera, vírgula. E a via 4 do metrô paulista foi impedida. E a outra é a regulamentação da tecnologia está prevista na Lei Geral de Proteção de Dados, vírgula, que entrará em vigor em agosto de 2020. Pause, pense, só aí você volte comigo. Bom, vamos lá então. A letra A falava sobre a primeira vírgula e dizendo que ela era facultativa. Olha lá. A preocupação com reconhecimento facial tem crescido nos últimos anos. Tem crescido uma expressão verbal. Visto que a tecnologia tem sido usada. Tem sido usada é outra locução verbal. O número de verbos ou de expressões verbais determina o número de orações. Então, a letra A, ela vai tratar sobre o caso de pontuação no período composto. Ok? E no período composto, nós temos uma regra geral que já seria de bom tamanho e deveria ser só uma, mas nós temos regras específicas. Vamos começar pela regra geral. Bom, período composto.
é aquele período que tem mais de uma oração. Para quem já está acostumado a estudar, sabe que oração é qualquer enunciado com verbo. Então, quando eu digo assim, alô, tudo bem? Não é uma oração, porque não tem verbo. Como vai você? É uma oração, porque tem um verbo vai. Então, se eu tenho num período 3 verbos espalhados, eu tenho o quê? 3 orações espalhadas. Beleza? Bom, então aqui eu tenho mais de uma oração, ou seja, um enunciado com mais de um verbo. E, quando eu falo assim, o público se assustou, vírgula, quando viu a cena. Esse período é composto por 2 orações, porque ele tem 2 verbos, se assustou e viu. Isso quer dizer que essa vírgula aqui é uma vírgula que separa orações. Um dos papéis da vírgula é separar as orações do período composto. Observem que depois da vírgula tem um quando, que é uma palavra que exprime tempo. Essa palavrinha que começa uma oração e estabelece com a primeira uma relação de sentido, no caso aqui de tempo, se chama conjunção. Um conectivo ou uma conjunção é o elemento que começa uma oração. Quero te dizer que nesse caso aqui, essa vírgula, como disse a questão, é uma vírgula facultativa. Pode ser usada ou não. Numa redação, tudo que é facultativo é muito bom. Porque se você usa, você acerta. E se você não usa, você acerta. Mas numa questão de múltipla escolha, você fica na dúvida. Tá? Se eu digo assim, se ele estudar, terá mais chance. Esse período também é um período composto por 2 orações. Tem aqui o verbo estudar e tem aqui o verbo ter. Então, isso quer dizer que essa vírgula aqui também separa orações. Beleza? E, neste caso, logo depois da vírgula não tem um conectivo. Porque o conectivo está aqui no início. Certo? Então, se o conectivo estar no início, ele pode vir antes ou no meio. Quero te dizer que essa vírgula aqui, ao contrário da primeira, é uma vírgula obrigatória. Então, como eu disse, se houvesse uma regra única dizendo que uma vírgula serve para separar orações de período composto, seria muito melhor se não houvesse caso obrigatório e facultativo. Então, vai lá na tela. Lá na primeira linha, tem crescido é verbo, e na linha 2, tem sido usado é verbo. Então, essa vírgula aí separa orações. Ok? Mais na frente, observem na linha 4. Um homem foi preso depois de ser reconhecido por uma câmera. Foi preso é verbo. E a via 4 no metrô paulista foi impedida. É verbo também. Então, essa vírgula aí está separando 2 orações. As 2 separam orações. Tá? Agora, quando é que é obrigatório e quando é que é facultativo? Então, vamos lá. A vírgula vai ser obrigatória com uma condição sem exceções. Quando o conectivo, ou seja, quando a conjunção for inicial. Vocês viram que o segundo exemplo que eu passei começava com se, indicando condição. Mas não é porque indica condição, é porque ele veio no início. A primeira oração, eu coloquei o quando. Então, quando li aquilo, fiquei feliz.
Quando li aquilo, fiquei feliz. Eu tenho aqui o verbo ler e o verbo ficar. Agora, se o conectivo está no início, essa vírgula é uma vírgula obrigatória. Ela é uma vírgula obrigatória. Agora, a vírgula vai ser facultativa, isto é, você pode usá-la ou não com uma condição. Quando o conectivo vier no meio. No primeiro exemplo que eu coloquei, o quando vinha no meio. E no segundo exemplo que eu coloquei, o se vinha no início. Aqui, ó. Pode voltar aqui, vírgula, se souber o caminho. Também tem duas orações. Eu tenho aqui o verbo, a expressão verbal pode voltar e o verbo saber. Esta vírgula aqui, ó, é facultativa porque o conectivo se está no meio. Mas não é porque alguém quis, não é porque é obrigatório ou facultativo, porque alguém cismou com isso. Não. A definição de conjunção ou de conectivo é aquela palavra a partir da qual começa a outra oração. Então, eu já dei uma informação completa, coloquei o conectivo, estou mostrando a partir daqui a oração 2. Ora, se o elemento que mostra uma outra oração está no lugar devido, eu não preciso colocar essa vírgula informando que a primeira acabou. Mas, se o elemento que marca a transformação deveria estar marcando lá no meio, e ele está no início, ele está deslocado. Então, sempre que em pontuação houver uma inversão, a vírgula é obrigativa, obrigatória. Olha ele na tela, gente. Na frase 1, a preocupação com reconhecimento facial tem crescido nos últimos anos. Visto que é um conectivo que significa por quê. E se o conectivo está no meio, a vírgula é facultativa. Vai na tela. Então, se você, na hora que eu pedi que você pausasse e pensasse, concordou que a letra C está correta, você acertou a questão. A resposta é a letra C. A segunda e a terceira vírgula, observe a segunda e a terceira vírgula, no Brasil, é uma expressão adverbial de lugar. Durante o carnaval deste ano, é uma expressão adverbial de tempo. Então, na verdade, as duas vírgulas separam adjuntos adverbiais. Sempre que você começar um período com adjunto adverbial, de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, qualquer adjunto adverbial, você separa por uma vírgula. Na tela. A próxima vírgula, quando se coloca aí, ó, que um homem foi preso, vírgula, e havia 4 foi impedida, essas duas vírgulas vão ter orações de mesmo sujeito. Um sujeito é o homem, outro sujeito é havia 4. Ok? Então não é a mesma coisa. E na tela de novo. Havia 4 Metropaulista foi impedida. O sujeito é diferente, mas na última linha, quem entrará em vigor em agosto? A lei geral. Então, a última vírgula, ela separa uma oração que se ligava à primeira e se subordinava à primeira. E a terceira tem uma oração que é independente da outra, porque os sujeitos são diferentes. Então, assim, pontuação é uma coisa complexa. Eu hoje escolhi só o tema do período composto geral, para dar uma geral, e quero aproveitar para mostrar para vocês um outro tema que é muito importante. Olha aí na tela. Se você for lá no www.ricardoerce.com.br, tem lá um curso novo para a Prefeitura de Belo Horizonte, área da saúde. Estou mostrando aqui um modo de concordância verbal. Está lá na tela, já está disponível. Tem de pontuação, professor? Tem de pontuação. Como tem de concordância nominal, como tem de classes de palavras, como tem de crase, como tem de regência. Ah, não vou fazer Prefeitura de Belo Horizonte. Não tem problema.
olhar o tema e ainda para cada um dos temas fazer 10 questões, claro que isso aí vai servir para qualquer concurso que você fizer. E como é um curso novo, né, que eu estou gravando no momento da gravação desse vídeo, significa que as questões também são mais recentes. Então, você quer conhecer ou você é da área da saúde, anote aí e vá lá, www.ricardoerce.com.br.